168. Viver em outro mundo. Capítulo 971. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Depois de esperar Blue sair, Zhao Ai virou sua cabeça para o gerente e disse que ele tinha algumas barras de ouro para depositar. Após ouvir Zhao Ai, o gerente disse imediatamente: Senhor, por favor, venha comigo. Depois disso, Zhao Ai acompanhou o gerente. Quando Zhao Ai chegou na sala, ele descobriu que era igual à da cidade anterior. Parece que todos os bancos armadura mágica tinham salas similares. Zhao Ai prosseguiu e colocou 20 milhões de moedas de ouro em barras de ouro na formação. O gerente também confirmou que eles valiam 20 milhões. Depois de ter o valor depositado na sua carteira de identidade, Zhao Ai partiu. Depois que ele retornou ao hotel, Laura disse: Irmão Ai, você tem certeza sobre dar a Blue 5 milhões de moedas de ouro para abrir uma fábrica? Zhao Ai sorriu e disse: Por que não? De qualquer forma, recuperaremos o dinheiro cedo ou tarde. Também, abrir essa fábrica não só nos daria benefícios, certo? E antes, cometemos um enorme erro, é hora de corrigirmos. Quando Laura e as meninas ouviram isso, elas não puderam deixar de contemplar. Laura olhou para Zhao Ai com uma expressão intrigada quando perguntou: Irmão Ai, que erro? Zhao Ai respondeu: Cometemos um erro sério. Pensamos que depois de ascendermos, seria impossível retornar aqui. No entanto, isso só se aplica aos cultivadores comuns. Nós, por outro lado, temos o espaço. Mesmo que não possamos retornar, e quanto às raças que estão sob nossa asa, eles não poderiam retornar para esse lugar? Não existe material aqui que o reino superior precisa. Assim que as meninas ouviram isso, elas imediatamente ficaram surpresas. Então seus rostos pareceram mostrar seu entendimento. De fato, como Zhao Ai disse, eles cometeram um erro. As pessoas do reino do cultivo não podiam retornar aos reinos inferiores porque eles eram afetados pelas leis do céu e da terra. Mas para Zhao Ai, isso simplesmente não era um problema. Pode-se dizer que o espaço não era algo que os seus podem afetar. Portanto, depois que Zhao Ai ascender, contato que tenham o mapa do espaço, eles poderiam retornar a qualquer momento. Quer fosse o continente Ark, reino demoníaco, reino divino, ou plano Atlanta, todos eles tinham coisas boas presentes. Mais importante, essas coisas pertenceriam a Zhao Ai. Nesses locais, para não dizer sobre outra coisa, quanto ouro tem. Com mais ouro, mais coisas o espaço de Zhao Ai poderia fazer. Quanta influência isso alcançaria no reino do cultivo. Quanta influência Zhao Ai teria. Não havia necessidade de expressar. Laura e as meninas respiraram fundo. Então Laura se virou para Zhao Ai e disse: Então o que o irmão Ai disse é, a fábrica seria uma preparação para o futuro. Zhao Ai sorriu e disse: A situação com o continente armadura mágica é especial, o plano Atlanta também é. Esse reino inferior tem algumas maneiras de bloquear o submundo. Então nossas 5 milhões de moedas de ouro seria uma peça de xadrez que deixamos para trás. Para nós, isso só traz vantagens. Laura assentiu: Isso é realmente uma boa maneira de usar 5 milhões. Pelo contrário, eu acho que é barato demais. Não sei que tipo de pessoa Blue é, mas espero que ele não nos traia. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Ele não ousaria. Ele é apenas uma pessoa comum do plano Atlanta. Ele pode ser inteligente e pode ser bom nos negócios, porém, em face da força absoluta, toda aquela inteligência seria uma piada. Se ele ousasse brincar comigo, então eu poderia matá-lo facilmente. Laura também assentiu. Assim como Zhao Ai disse, sem falar em Bluewell, Zhao Ai não temia nem mesmo a família O'Neill. Se Bluewell ousasse trair Zhao Ai, então sua vida acabaria em um piscar de olhos. Zhao Ai olhou para as damas e disse: Os divinos foram destruídos por nós. Parece que as raças estrangeiras não se juntariam a nós. Agora vamos para o submundo. Antes, eu não ousaria ir com tudo contra o Rei Esqueleto. Mas agora é diferente. Minha força ainda é a mesma de antes, mas não sou mais suprimido. Vamos para o submundo ver se podemos deixar algo para trás lá. Laura assentiu e disse: De fato, o submundo é muito misterioso. Aquele Rei Esqueleto parece não ser o auge do submundo.
Irmão Ai, o que você acha? Zhao Ai assentiu, eu também acho isso. É por esse motivo que estou muito interessado no submundo. Contanto que consigamos a armadura mágica de ascensão do plano Atlanta, então não haverá mais nada que precisemos. Naquele momento, podemos ir para o submundo e ver como é lá. Laura assentiu, então ela disse, também precisamos prestar atenção no clã Pegasus alado. A família Oneal os descobrirá amanhã. Quando isso ocorrer, outra guerra começará. Zhao Ai pensou sobre isso e disse, tudo bem, vamos chamar Shan para o espaço. Quando Laura ouviu isso, ela riu levemente antes de afastar para organizar as coisas. Shan estava infeliz nos últimos dias. Seu povo não estava cooperando com ele. Embora eles tivessem chegado a um acordo para entrar no espaço, os Pegasus alados sempre procuravam por motivos para enrolar. Aqueles que mais fizeram isso foram os anciões e membros mais velhos do clã. Essas pessoas desobedeceram ao orador Fang, sem falar em Shan. Toda vez que ele enfrentava aquelas pessoas, Shan não conseguia impedir sua fúria. Contudo, Shan não queria que Zhao Ai viesse lidar com o assunto. Ele sabia que se chamasse Zhao Ai, então era possível que Zhao Ai ficasse desapontado e pode acabar nunca mais se envolvendo com os Pegasus alados. Para os Pegasus alados, isso com certeza seria um desastre. Embora ele estivesse muito desapontado com seu povo, Shan aguentou por sua raça. Ele ainda tinha esperança para com seus membros do clã. O que deixou Shan depressivo foi o fato de que eles nunca se importaram com seus esforços. E ao invés de receber gratidão, seus membros do clã passaram a não gostar dele. Seria impossível para Shan ficar feliz com essa situação. A situação de Shan era similar a antes de Zhao Ai matar Fei. Parece que Zhao Ai matar Fei fez os Pegasus alados resistir mais. Os Pegasus alados se opuseram a Shan com cada decisão que ele tomou. Até mesmo o orador Fang não entrou nos olhos dessas pessoas, quanto mais Shan. Nesse dia, Shan estava dentro do quarto do orador Fang, discutindo como resolver o problema de seu clã. Se passaram alguns dias desde que Zhao Ai partiu do território dos Pegasus alados, mas não haviam movimentos da sua parte. Os dois estavam ficando cada vez mais ansiosos, mas não eram fortes o bastante. Neste momento, Shan de repente sentiu seu peixe mensageiro agir. A expressão de Shan mudou. Ele olhou para o orador Fang e forçou um sorriso. O senhor está me chamando. Parece que ele está descontente com o nosso progresso. O orador Fang encarou antes de sorrir amargamente. Para ser honesto, ele também estava descontente com seu estado atual. Nesses últimos dias, menos de 100 famílias conseguiram entrar no espaço. Essas famílias eram pessoas que tinham boas relações com os dois. Quanto aos outros, eles simplesmente não estavam dispostos a se mudar. Shan pegou seu peixe mensageiro e ouviu a voz de Zhao Ai. Shan, orador Fang, por favor, venham ao espaço, tenho algo para dizer aos dois. Shan olhou para o orador Fang, então ele pegou seu token de comando e os dois entraram no espaço. Após entrar, eles descobriram que estavam parados dentro de um enorme Lotus. Os dois ofegaram, mas logo recuperaram quando viram Fei e Jing. Depois de ver os dois, Zhao Ai disse imediatamente, venham e sentem-se. Depois de fazer uma saudação, Shan e Fang caminharam até a sala onde Zhao Ai estava. Esse não era o quarto de Zhao Ai dentro do navio, ao invés disso era a sala de recepção do navio. Zhao Ai tinha preparado alguns pratos e garrafas de álcool. Depois que o grupo tomou um gole do vinho, Zhao Ai se virou para Shan e sorriu. Como as coisas estão indo? Você teve dificuldades ultimamente? Shan olhou envergonhado para Zhao Ai. Ele não sabia como responder. Eles certamente estavam tendo dificuldades. Zhao Ai olhou para a expressão de Shan e sorriu levemente. Não se preocupe demais, não culpo você. Quando matei Fei, eu já esperava isso. Não se repreenda demais. Eu chamei você aqui hoje porque tenho algo para te dizer. Em cerca de 2 dias, os batedores da família Unial descobrirão a entrada do plano Pegasus alado. Após ouvir Zhao Ai, as expressões de Shan e do orador Fang mudaram. Os dois encararam Zhao Ai enquanto Zhao Ai retribuiu o olhar. De repente, Fei bateu palma e disse, Shan, essas são boas notícias. Você pode usar essa oportunidade para fazer seu povo entrar no espaço. Eles não querem entrar no espaço porque pensam que o senhor está mentindo sobre as armaduras mágicas. Agora que as armaduras mágicas estão vindo, aquelas pessoas saberão que elas são reais. Quando isso ocorrer,
Eles não ficarão contra a mudança para o espaço. Todavia, as coisas não serão fáceis no início. Seu povo com certeza tentará enfrentar as armaduras mágicas. Apenas depois de saber a força das armaduras mágicas que eles estarão dispostos a seguir suas palavras. Você precisa estar preparado mentalmente. Viver em outro mundo. Capítulo 972. As expressões de Shan e Fang estavam um pouco feias. Eles não queriam lidar com seus membros de clã usando esse método. Zhao Ai viu a reação deles e ficou desapontado. Eles eram indecisos demais, falhando em aceitar a coisa por causa de um pequeno sacrifício. O assunto mais importante era sobreviver. Shan e Fang estavam pensando na mentalidade de um herói. Para não dizer ser um herói, eles nem mesmo tinham força para ser um. Sim, o plano de Zhao Ai mataria pessoas. Mas não esqueça que essas pessoas morreram para salvar muitas outras. Shan claramente sabia disso, mas eles ainda hesitavam. Até esse momento, eles ainda queriam levar todo o seu povo para o espaço. Quem sabe se era por causa de sua ingenuidade, ou eles apenas estavam sendo estúpidos. Zhao Ai balançou sua cabeça e suspirou. Então ele olhou para Shan e disse, Shan, se tiver oportunidade, você mataria uma pessoa para salvar 10.000? Shan encarou quando ouviu isso. Ele próprio não era uma pessoa indecisa, ele até tinha feito Zhao Ai matar Fei antes. Mas esses dias, seu povo não estava cooperando com ele, não confiavam nele e ele até era odiado. Isso o fez ser afetado mentalmente. Por causa disso, ele queria se promover e levar todo o seu povo para o espaço. É possível que Shan não tenha descoberto esse ponto e só estava agindo subconscientemente. Por causa disso, Shan teve alguma resistência para com a frase de Fei. Mas agora que ele ouviu Zhao Ai, ele ficou surpreso. Parecia que ele foi acordado. Zhao Ai olhou para Shan e sorriu. Shan, não esqueça seu objetivo. Se você hesitar, mais pessoas morreriam. Se você não concorda com o plano, está tudo bem também. Acontece que eu estou quase terminando meus assuntos antes de ascender. Assim que partir, não vou ter mais nenhum relacionamento com o reino divino. Shan se levantou, ele olhou para Zhao Ai e disse, Senhor, pode ter certeza, eu sei o que devo fazer. Eu peço que o Senhor me perdoe por meus atos anteriores. Eu tenho falhado na gestão. Zhao Ai suspirou e disse, Shan, você Fei e Ding são as pessoas que mais gostam em seus 3 clãs. O futuro de seus clãs será entregue a vocês 3. Deixe-me dizer a verdade, existem outras raças além de vocês que também preciso cuidar. Quando eu encontrar algo mais tarde, não terei tempo para passar com vocês. Não estou preocupado com Fei. Seu povo já se estabeleceu mais ou menos. Não haverá nenhum problema para eles no futuro. Ao mesmo tempo, o povo de Ding está indo bem. Afinal, todos se mudaram. Até mesmo seu patriarca concordou. O que mais me preocupa são os Pegasus alados. Eles parecem não gostar de mim. Se você não conseguir gerenciá-los, então eles seriam um perigo em potencial. Não quero tal perigo no meu espaço. Entendeu? Shan se curvou e disse, entendo. Senhor, fique tranquilo, sei o que preciso fazer. Zhao Ai assentiu, então ele se virou para o orador Fang e disse, Orador Fang, você é um grande ancião do clã Pegasus alado. Você é um oficial de alto nível. E algumas vezes, você precisa ser imponente para suprimir aqueles que te desobedecem. Neste momento, o prestígio de Shan ainda é insuficiente. Ele precisará da sua ajuda para gerenciar o desenvolvimento futuro do clã Pegasus alado. O orador Fang levantou-se, com seu rosto mostrando culpa quando ele disse, eu fui injusto com o senhor. Me desculpe por desapontá-lo. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, não é tarde demais para mudar. Voltem e se preparem. Shan e o orador Fang assentiram. Zhao Ai balançou sua mão e os enviou de volta. Depois que os dois partiram, Zhao Ai se virou para Fei e Ding e disse, Fei, Ding, vocês precisam estabelecer seu povo o mais rápido possível. Vocês viram as igrejas? Vocês podem trocar por coisas que precisam lá. Atualmente não estou no reino divino. Fui para o plano Atlanta ver o território da família Unel. Portanto, não tive muito tempo para ver vocês dentro do espaço. Cuidar do seu povo depende de vocês. Quando Fei e Ding ouviram Zhao Ai, eles pararam por um momento antes de dizerem, Senhor, fique tranquilo. Não haverá nenhum problema. Zhao Ai sorriu levemente e disse,
Vocês não sofrerão nenhum problema no espaço. Aqui, suas vidas ficariam cada vez melhor. Tudo bem, já disse tudo o que vocês precisavam saber. Não virei ao espaço com frequência, então resolvam seus problemas por conta própria. Não vou me importar como vocês lidam com as coisas de agora em diante. Após ouvir isso, os corações de Feier e Ding não puderam deixar de ficarem comovidos. Eles entenderam que Zhao Ai acabou de lhes dar sua posição. Ele não intervirá com seus clãs e apenas os deixariam se desenvolver por conta própria. No passado, Feier e os outros estavam preocupados após entrar no espaço. Esse lugar era puramente o domínio de Zhao Ai. Se Zhao Ai quisesse fazer algo a eles, então eles simplesmente não teriam oportunidade para resistir. Zhao Ai bebeu mais algumas taças de vinho com os dois antes de enviá-los de volta. Depois que os visitantes partiram, Zhao Ai voltou para sua casa onde as meninas já estavam esperando por ele. Zhao Ai se virou para o monitor. A imagem projetada atualmente era das tropas de armadura mágica da família Unel. Eles já haviam descoberto a fenda para o plano Pegasus alado. Haviam tropas de guarnição estacionadas na fenda. Essas tropas foram reintegradas depois que os 9 anciões supremos recuaram. O clã Pegasus alado estando indisposto a entrar no espaço foi precisamente porque os 9 anciões supremos haviam recuado. Quando as pessoas da família Unial descobriram os Pegasus alados, eles não se aproximaram de imediato. Para a família Unial, essa foi uma enorme descoberta. Eles sabiam que a família estava procurando por um grande exército. Agora eles haviam achado um. Mais importante, havia uma fenda espacial aqui. Os pilotos de armadura mágica sabiam o que isso significa para a família Onel. Eles até começaram a suspeitar que seu Deus estava dando um cuidado especial para com a família Onel. Depois de fazer essa descoberta, as tropas da família Onel recuaram. Quando ele viu suas reações, Zhao Ai sorriu levemente. Então ele se virou para Laura e disse: a família Onel é realmente cuidadosa, mas esse cuidado é o movimento certo. Temo que os Pegasus alados enfrentarão grandes problemas. Laura assentiu: verdade, os Pegasus alados terão grandes problemas. Quando lidarmos com seu problema mais tarde, podemos prosseguir com nosso plano. Zhao Ai riu e disse: certo, quando terminarmos com os Pegasus alados, devemos prosseguir e atrair a família Unial para as raças estrangeiras. Para ser honesto, a família Unial é muito patética. Eles estão trabalhando de graça para nós. Laura e as meninas riram. Neste momento, Kaeya de repente apareceu e disse para Zhao Ai: jovem mestre, algo está acontecendo na névoa negra do submundo. Zhao Ai rapidamente mudou a imagem do monitor para mostrar a névoa negra. No momento que a imagem mudou, Zhao Ai e as meninas imediatamente viram a névoa negra do submundo retumbar violentamente. Parecia com um diabo raivoso enquanto assobiava e rugia. Zhao Ai franziu a testa quando viu a névoa negra. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que isso não aconteceria sem motivo. Deveria haver um motivo para esse desenvolvimento. Logo, a resposta para a pergunta de Zhao Ai apareceu. Uma equipe de soldados esqueletos saíram junto com uma carruagem óssea. Zhao Ai ficou aliviado quando viu isso. Ele conhecia esse grupo, ele tinha lutado contra eles antes. Mas então, Zhao Ai ficou chocado. Atrás dessa equipe de esqueletos estava outro grupo. Esse novo grupo parecia um pouco especial. Essas pessoas eram todos zumbis com corpos finos e pálidos. Suas longas unhas e dentes afiados mostravam seus status. Assim como os esqueletos, esse grupo de zumbis também era acompanhado por uma carruagem. No entanto, essa carruagem era na verdade uma carruagem zumbi. O que puxou eram zumbis enquanto a carruagem em si parecia ser a enorme cabeça de um zumbi, completo, até com as presas afiadas. O corpo da carruagem era preto, provavelmente feito com alguma pele de besta desconhecida. Parecia que não era pesada. Também brilhava com uma luz verde. Quando Zhao Ai viu essa carruagem, seu primeiro sentimento era que essa carruagem era feita de pele de cadáver. Esse pensamento assustou um pouco. E então, outro grupo de pessoas seguiam atrás dos zumbis. Após ver o terceiro grupo, Zhao Ai imediatamente pensou na raça Lixe. Zhao Ai pensou neles porque eles pareciam iguais ao lendário clã Lixe. Eles pareciam não ter corpo físico, eles apenas flutuavam como a névoa negra. Ocasionalmente, podia-se ver uma mão saindo. No meio desses lixes estava uma névoa negra especialmente grande.
Essa névoa não era menor que as carruagens dos esqueletos e zumbis. Parece que era ali onde o rei Lich estava. Zhao franziu a testa quando ele olhou para esses três grupos. Lich, zumbis e esqueletos eram os tipos mais famosos de mortos-vivos. Entretanto, por que eles apareceriam aqui? O que eles queriam fazer? Neste momento, os três grupos pararam. Então o rei esqueleto, bem como o rei zumbi, saíram de suas carruagens. O rei zumbi era um zumbi enorme. Sua altura era de cerca de 2 metros. Sua pele era amarela dourada. Seus músculos estavam visivelmente murchos, equivalente a um ramo podre. Ele tinha grandes olhos vermelhos, presas de 20 centímetros e até garras de 50 centímetros de comprimento. Do grupo do Lich, a enorme névoa negra pareceu distorcer o espaço antes de virar uma pessoa usando um manto negro. Na mão da pessoa estava um livro. Ele tinha cabelo branco e também uma barba muito bonita. Se olhasse para sua parte superior, então poderia ver um grande ancião literário. Infelizmente, seu corpo inferior mostrava sua identidade. Seu corpo não continuou, era apenas névoa negra. Depois que os três saíram, o rei esqueleto de repente abriu sua enorme boca e gritou. Zhao tinha certeza de que não havia nenhum som. Ao invés disso, o grito continha energia espiritual e se espalhou pela área. O rei zumbi também fez o mesmo e abriu sua boca e rugiu. Era um grito aterrorizante que perfurou a mente de uma pessoa. Aqueles que estavam olhando para a tela foram capazes de sentir esse grito. Zhao se sentiu desconfortável enquanto Laura e as meninas cobriram seus ouvidos. Na retaguarda do grupo de mortos-vivos, o rei Lich franziu suas sobrancelhas. Um momento depois que os dois mortos-vivos gritaram, o rei Lich disse, velho osso, dentão, vocês podem não gritar. Vocês podem não notar, mas suas vozes são altas e feias demais, vai assustar as pessoas. Se quisermos ver pessoas civilizadas, então devemos usar meios civilizados. Depois que ele disse isso, o rei Lich olhou para suas redondezas e disse de repente, o especialista que lutou contra o rei esqueleto está aqui? Se você puder me ouvir, por favor saia para nos ver. Fique tranquilo, não viemos aqui com intenções malignas. O grupo de Zhao ficou atordoado com o que o Lich disse. Zhao não esperava que o Lich fosse assim, ele não pode deixar de se sentir estranho. E a coisa mais estranha sobre isso era que o Lich falava como Zhao. Zhao virou sua cabeça para Laura e disse, Laura, por que esse Lich fala um pouco parecido comigo? Assim que Laura e as meninas ouviram Zhao, elas pensaram sobre a maneira do Lich e riram. A polidez desse Lich era realmente como a de Zhao. Zhao não pode deixar de balançar sua cabeça quando disse, não esperava que um Lich teria o mesmo temperamento que eu. Ei, vou ver por que eles querem me encontrar. Então a figura de Zhao se moveu e apareceu na frente dos três. Naturalmente, o Lich não esperava que Zhao saísse enquanto ele falava. O Lich engasgou antes de fazer uma pequena reverência para Zhao. Lich Kampala cumprimenta o senhor. Zhao também fez uma pequena reverência e disse, eu cumprimento o senhor Kampala e também os outros dois reis. Eu fui descuidado da última vez e não fui capaz de me introduzir. Eu sou Zhao. O rei esqueleto olhou para Zhao, então usou sua força espiritual e disse, Goli. O rei zumbi também se virou para Zhao e disse, Jianzhen. Sua voz era um pouco rouca. Parecia que cada palavra que ele falou usou um esforço extremo para ditar. Zhao se curvou levemente mais uma vez e disse, posso saber por que vieram procurar por mim? Não devo ter nada a ver com vocês. Embora eu tenha lutado contra o Sr. Guli da última vez, foi apenas um assunto de aprendizado. O Lich Kampala olhou para Zhao e sorriu levemente. Viemos procurar o senhor para estabelecer uma cooperação. Quando Zhao ouviu Kampala, ele contemplou. Ele olhou para os três e perguntou, cooperação? O que eu poderia fazer para cooperar com vocês? Viver em outro mundo. Capítulo 973. Kampala olhou para Zhao, então ele sorriu levemente e disse, parece que o senhor é diferente das pessoas comuns. Quando os outros nos veem, eles imediatamente gritariam matem eles. No entanto, o senhor não. Isso me deixou surpreso. Zhao olhou para Kampala e riu um pouco. Isso não é estranho, sou um mago negro, então lido com mortos-vivos quase todos os dias. Também estou acostumado com pessoas gritando mate-lhe para mim. Depois que os três mortos-vivos ouviram isso, eles encararam. Kampala olhou para o esqueleto Guli e disse, velho osso, o senhor realmente lutou contra você antes.
Por que não nos disse que ele é um mago negro? Goli também olhou para Zhao Ai e coçou sua cabeça. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Zhao Ai apenas sorriu e disse, não há necessidade de duvidar da minha identidade. Sou um mago negro, mas também sou um guerreiro, bem como usuário de habilidade divergente. Além disso, também uso magia de outros ramos mágicos. Isso não é estranho. Quando você chegar no meu nível, vocês serão capazes de transformar sua energia em outro tipo. Você poderia fazer isso também? Os três balançaram suas cabeças. O lixo olhou para Zhao Ai e sorriu amargamente. O senhor pode não saber, mas só existe um tipo de energia no submundo e a energia sombria. Por causa disso, ambos guerreiros e magos apenas usam esse tipo. Zhao Ai assentiu, então ele respondeu, vocês ainda não expressaram por que me chamaram. Quando Kampala ouviu Zhao Ai, ele imediatamente respondeu, Senhor, viemos aqui para oferecer cooperação. Mas antes de lhe dizermos, teremos que conversar um pouco com o senhor primeiro. O senhor concorda com isso? Zhao Ai sorriu e disse, claro que concordo. Pessoal, não há necessidade de continuarmos parados aqui. Vamos sentar. Depois que ele disse isso, Zhao Ai balançou sua mão, fazendo 4 cadeiras de pedra aparecerem no chão. Pouco depois que Zhao Ai sentou, Goli e Jiang Zheng se sentaram na cadeira de pedra. Por outro lado, Kampala apenas flutuou, o que fez Zhao Ai sorrir levemente. Quando o grupo sentou, Kampala olhou para Zhao Ai e disse, Senhor, viemos aqui para cooperar por causa da fenda espacial. A fenda espacial é nossa esperança. Zhao Ai olhou intrigado para o Lixe. O Lixe retornou o olhar para Zhao Ai e sorriu amargamente quando disse, Senhor, você pode não ter ideias sobre os mortos-vivos vivendo no submundo. De fato, no começo, os mortos-vivos do submundo não lutavam, ninguém morria. Depois que os mortos-vivos apareciam, eles apenas vagariam pacificamente pelo submundo. Isso porque sabemos que temos vida infinita, então por que deveríamos lutar? Poderíamos viver por centenas ou dezenas de milhares de anos, ou até mais. Mesmo se praticássemos um pouco por dia, eventualmente nos tornaríamos mestres. Por causa disso, ninguém lutou e ninguém cultivou vorazmente. Zhao Ai olhou atordoado para Kampala. Ele suspeitava que esse lixo poderia ter ficado louco. Os mortos-vivos eram pacíficos. Como formas de vida das trevas conhecem a paz. Isso não era como histórias de fantasmas. Mas pensando sobre isso, o lixo em si era um fantasma. Se ele disse, então poderia ser verdade. Kampala olhou para Zhao Ai e viu sua descrença. Kampala suspirou levemente e disse, Senhor, você pode pensar que estou falando besteira. Mas o que eu disse é verdade. Nós três somos um dos mortos-vivos mais velhos do submundo. Não consigo me lembrar quão velho sou. A única coisa que me lembro é que quando acordei, eu era um jovem lixo. Eu andei pelo submundo procurando por pessoas como eu e aprendi deles. Eu vivia feliz, esses dois também viviam. Goli começou como um esqueleto cinza, Jiang Zhang também começou como um zumbi de baixo nível. Enquanto falava sobre isso, Kampala tinha o olhar de lembrança. Isso foi porque ele podia se lembrar dos bons tempos. Ele parecia com um velho pensando em sua juventude. Depois de algum tempo, Kampala suspirou. Então ele virou sua cabeça para Zhao Ai e disse, eu também não sei quando começou, mas mortos-vivos com memórias começaram a nascer. Esses novos mortos-vivos começaram a lutar contra os outros mortos-vivos. Esses mortos-vivos mataram os outros e absorveram suas energias. Dessa maneira, esses novos mortos-vivos aceleraram seu cultivo. Quando Zhao Ai ouviu Kampala, seus olhos brilharam. Ele olhou para o lixo e perguntou, você quer dizer que no começo, os mortos-vivos do submundo não conseguiam se lembrar de nada? Eles são como bebês recém-nascidos? Kampala tinha um olhar surpreso para Zhao Ai quando disse, isso não é natural? Eu não te disse? Certo, esqueci de dizer. Mas isso não é estranho. Os mortos-vivos não deveriam ter memória para começar? Após ser perguntado por Kampala, Zhao Ai não pode deixar de encarar. Mas então ele começou a lembrar que Kampala estava certo. Os mortos-vivos não nasciam com memórias já neles. Mesmo aqueles invocados pelos magos não teriam memórias em sua vida passada. Apenas criaturas de alto nível teriam memórias. Pode ser por causa da intervenção do céu, já que invocar mortos-vivos de alto nível faria um mago fazer grandes sacrifícios. Naturalmente,
Isso não incluía o espaço, pois era uma trapaça em si. Depois que ele viu Zhao Ai acenar, Kampala continuou: aqueles mortos-vivos com memórias destruíram a paz do submundo. Eles colocaram um fim na vida pacífica dos mortos-vivos. Eles abatiam desenfreadamente os mortos-vivos e absorviam sua energia. Finalmente, os mortos-vivos começaram a resistir, tornando o submundo um enorme campo de batalha. Kampala suspirou. Então ele se virou para Zhao Ai e disse: você nunca poderia imaginar quão terrível essa guerra foi. E por causa da batalha, cada vez mais mortos-vivos poderosos emergiram. O que mais nos surpreendeu foi o surgimento repentino de um templo. Esse templo é cercado pelos mortos-vivos. Os mortos-vivos com memória são os crentes mais fiéis deste templo. Kampala olhou para Zhao Ai nos olhos e disse: poderia ser bom se fosse apenas isso. No entanto, descobrimos que aqueles especialistas que atacavam o templo eram mortos. Por outro lado, aqueles que adoravam o templo eram poupados e viravam seguidores do templo. Eles se tornaram fanáticos, é como se estivessem sob o controle de alguém. Zhao Ai ficou surpreso sem parar com Kampala. Ele não pensou que os mortos-vivos seriam tão perspicazes. Parece que Zhao Ai ainda estava superestimando Kampala e os outros. Kampala pareceu ignorar a expressão de Zhao Ai e continuou: não estamos dispostos a ser controlados, portanto nos unimos para resistir ao templo. Entretanto, seus números estão crescendo sem parar. Seu poder está ficando cada vez mais forte também. Felizmente, para cada 10 mortos-vivos nascidos no submundo, apenas 2 ou 3 deles teriam memórias. Isso nos permitiu complementar nossa força. Senão, já teríamos perecido. Depois de falar sobre isso, Kampala olhou para Zhao Ai e disse: mas mesmo assim, ainda estamos sendo repelidos. Nosso território está ficando cada vez menor. Para escapar da eliminação, não tivemos escolha além de expandir para fora. Várias vezes a gente atacou um plano similar ao submundo, mas não esperávamos que os habitantes fossem tão poderosos. Fomos repelidos no final. Zhao Ai ofegou. Então ele adivinhou que o plano sobre o qual Kampala estava falando era o reino demoníaco. No passado, o reino demoníaco estava sob ataque das criaturas mortas-vivas. Kampala continuou: depois de sermos repelidos, nossos dias ficaram ainda mais sombrios. Mas ao mesmo tempo, descobrimos um segredo. O motivo pelo qual o submundo se tornou assim foi porque alguém estava controlando tudo por trás dos panos. Essa pessoa foi quem construiu o Templo das Trevas. Não sabemos quem ele é, mas ele é muito forte e quer ser o único Deus de todos os mortos-vivos. Mais importante, ele quer que as criaturas do submundo sejam o mais forte possível. Então ele escolhe os mais poderosos mortos-vivos e os leva para fora do submundo para serem seus escravos mais leais. Zhao Ai de repente pensou sobre uma lenda chinesa. Alguém usava um jarro para criar insetos venenosos. Esses insetos se matariam e o último sobrevivente seria o inseto mais poderoso. Após ouvir Kampala, parece que eles estavam no mesmo estado. Eles eram criados dentro desse jarro enquanto eram instados a se matar. Aqueles que matavam se tornariam mais poderosos e os sobreviventes seriam os mortos-vivos mais poderosos. Kampala parou por um momento antes de continuar. Embora não saibamos onde ele levou aqueles mortos-vivos, temos certeza de que eles foram levados para longe. Aqueles mortos-vivos devem ter sido levados para lutar contra inimigos mais fortes. Não queremos viver desse jeito, então resistimos. Zhao Ai assentiu. Para ser honesto, ele realmente admirou a tenacidade do grupo de Kampala. Contudo, Zhao Ai ainda não entendia onde a cooperação entraria nesse assunto. Foi naquele momento onde Kampala olhou para Zhao Ai. Sua expressão facial mudou quando ele disse: logo quando pensávamos que não havia saída, uma fenda espacial de repente apareceu no submundo. Aquela fenda espacial nos trouxe grande esperança. Quando ele olhou para Kampala, Zhao Ai não aguentou e perguntou: Senhor Kampala, até agora, ainda não consigo entender o motivo pelo qual você quer minha cooperação. Você pode ir direto ao ponto. Viver em outro mundo. Capítulo 974. Depois de ouvir Zhao Ai dizer isso, Kampala ficou envergonhado enquanto ria e dizia: realmente sinto muito, Senhor Zhao Ai. Você deve saber que já sou velho, tenho muitas coisas sobre o que falar. Me desculpe. Zhao Ai suspirou e balançou sua mão, indicando para o lixo continuar. Kampala imediatamente continuou: descobrimos essa nova terra, mas não havia ninguém aqui. De qualquer forma,
Isso não tinha nada a ver conosco. Tudo o que precisávamos era de um novo local para viver em segurança. Zhao Ai assentiu e disse, então você está com sorte. Além disso, não há necessidade da minha ajuda. O continente Ark é enorme. Você pode ver por si mesmo a qualquer momento. Não há ninguém aqui, então você pode fazer o que quiser. Kampala sorriu amargamente e respondeu, achamos isso no começo. Mas então pensamos que ainda havia algo de errado. Podemos nos esconder aqui por um tempo, mas não muito. Afinal, nossos inimigos ainda existem. Eles seriam capazes de descobrir esse lugar mais cedo ou mais tarde. E quando eles acharem a fenda espacial, não teríamos outro lugar para escapar. Zhao Ai assentiu, ele também pensou sobre esse ponto. Kampala e os outros não eram idiotas. Embora pareça fácil pensar nisso, muitas pessoas ignorariam esse ponto. Eles prefeririam aproveitar a segurança do momento que pensar sobre o perigo futuro. Então Kampala disse, mas o que não esperávamos foi o senhor pegando um lote de lixo com você e concordando em transferi-los para outro local. Para nós, isso foram ótimas notícias. Mas infelizmente, depois que o senhor levou o grupo de lixo, você desapareceu de vista. Isso nos fez ficar desapontados. Quando Zhao Ai ouviu isso, ele não pôde deixar de encarar. Então sua expressão mudou quando ele perguntou, Senhor Kampala, como você sabe que eu levei um grupo de lixo comigo? Kampala respondeu orgulhosamente, a resposta para a pergunta do senhor tem a ver com as habilidades da raça lixo. Embora os lixo não tenham ataques físicos, nossa força espiritual é muito forte e somos os mais habilidosos em usá-la. Quando o senhor recebeu os lixo, eles passaram essa informação para mim. Portanto, eu descobri sobre isso. Eu esperei no local onde o senhor apareceu por muito tempo. Mas foi uma pena que o senhor não apareceu de novo. Zhao Ai assentiu, então de repente franziu a testa e disse, espera, senhor Kampala. Há algo de errado com o que você disse. Os lixos que eu levei da última vez parecem ter nascido com as suas memórias. De acordo com você, eles não deveriam estar do seu lado. Eles disseram que ainda havia paz no submundo, mas você disse que existe luta. O que está acontecendo? Os olhos de Zhao Ai ficaram gelados quando ele olhou para Kampala. Kampala suspirou e disse, para as pessoas, o submundo é certamente pacífico. Senhor, no submundo, nem todos os mortos-vivos com memória são malignos. Alguns daqueles mortos-vivos escolheram ter uma vida comum. Portanto, eles formaram uma aliança e escolheram assumir uma posição neutra na guerra. Eles também cuidaram de outros mortos-vivos que escolheram não participar. E como eles são fortes, nenhum lado quis provocá-los. Eu tenho um bom relacionamento com aqueles lixo que o senhor levou, então eles decidiram me dizer as notícias. Zhao Ai assentiu, esse motivo era justo. Então ele disse, senhor Kampala, como você quer cooperar comigo? Kampala olhou para Zhao Ai e disse, senhor, queremos te pedir para nos fornecer abrigo. Eu não sei se o senhor concorda com isso. Quando ele ouviu isso, Zhao Ai não pôde deixar de levantar uma sobrancelha. Senhor Kampala, isso não parece ser uma cooperação. Essa cooperação apenas me envolve fornecer abrigo para vocês? Kampala sorriu estranhamente e disse, Senhor, de fato, no começo, queríamos trabalhar com você para lidar com aqueles mortos-vivos. Porém, também sabemos que o senhor não iria querer caminhar naquelas águas turbulentas. Então não nos incomodamos em pedir por isso. Se o senhor nos aceitar, então pode ser relacionado como cooperação e também nós trabalhando para você. Zhao Ai ofegou. Então sua expressão ficou estranha quando ele olhou para Kampala. Senhor Kampala, eu quero te perguntar por que você quer trabalhar comigo para lidar com aqueles mortos-vivos. Você acha que eu teria essa habilidade? Kampala sentiu e disse, acredito que você tenha força. Quando você e o velho osso lutaram da última vez, ficou claro que você não estava indo com tudo. Enquanto isso, o velho osso usou sua força total. Também, quando você pegou aqueles lixo, eu senti que seu navio não era normal. Os lixo que tinham um relacionamento comigo até mesmo disseram que podiam sentir a aura do reino divino daquele navio. Por causa disso, acho que o senhor tem habilidade para lidar com aqueles mortos-vivos. Zhao Ai encarou. Ele não pensou que aqueles lixo que ele levou fossem tão sensíveis. Parece que os lixo eram verdadeiramente habilidosos na força espiritual, não era apenas um fato exagerado. Quando Kampala viu que Zhao Ai ficou em silêncio, ele não pôde deixar de se sentir inquieto.
Ele realmente estava com medo de que Zhao Ai o recusasse. Zhao Ai olhou para Kampala e sorriu levemente. O que aconteceria se eu cooperar com você para lidar com aqueles mortos-vivos? Kampala ficou surpreso com o que ouviu. Ele encarou por um momento antes de dizer: Senhor, você está dizendo a verdade? Você realmente nos ajudará a lidar com aqueles mortos-vivos? Zhao Ai sorriu levemente e respondeu: certo. Quero te ajudar a lidar com aqueles mortos-vivos. O que você acha? Concorda? Kampala, Guli e Jiang Zhang se entreolharam e podiam ver a surpresa em seus olhos. Eles não esperavam que Zhao Ai concordasse em lidar com os mortos-vivos inimigos. Kampala olhou para Zhao Ai e disse: Senhor, por que você nos ajudaria a lidar com aqueles mortos-vivos? Zhao Ai apenas sorriu e disse: nada de especial, estou apenas interessado naquele templo das trevas. Quero ver a pessoa por trás dos panos. Kampala encarou. Ele olhou para Zhao Ai e perguntou: Senhor, você está falando sério sobre isso? Zhao Ai sorriu fracamente. Claro que estou sério. Entretanto, precisamos planejar esse assunto com cuidado. Que tal recebermos alguns de seus amigos e então discutiremos sobre isso? O que você acha? Kampala perguntou. Senhor, como estão nossos velhos amigos? Eles estão indo bem? Zhao Ai sorriu e disse: eles estão indo muito bem. Eles atualmente estão aproveitando seu tempo pesquisando formações mágicas. Além de pesquisar, eles não precisam fazer mais nada. Não existem batalhas, eles estão vivendo confortavelmente. Kampala olhou para Zhao Ai por algum tempo antes de finalmente dizer: posso vê-los? Zhao Ai sabia que esse momento chegaria, então ele disse: preciso conversar com eles primeiro e ver se estão dispostos a sair. Eles atualmente estão imersos na sua pesquisa. Kampala franziu a testa levemente e disse: estudando formações mágicas. Tem certeza? Zhao Ai sorriu e disse: eles não estão pesquisando formações mágicas comuns. Senhor Guli deve estar familiarizado com aqueles homens de ferro. Ele os conheceu quando saiu da última vez. Aqueles seres metálicos são pilotados por pessoas comuns e usam formações mágicas complicadas. É muito profundo e misterioso. Eu fiz os Lishi pesquisar aquelas formações. Como a pesquisa não é fácil, eles finalmente acharam algo interessante para fazer. Por causa disso, eles se afundaram e colocaram quantidade de tempo massiva na pesquisa. Eles já chegaram bastante longe no seu estudo. Após ouvir Zhao Ai, Kampala não pode deixar de acenar. No submundo, os mortos-vivos simplesmente não tinham nada para fazer. Se eles não se ocupassem, então eles ficariam entediados. No passado, até Kampala estava procurando por algo para fazer, senão ele morreria de tédio. Por outro lado, Guli prestou grande atenção no que Zhao Ai disse sobre as armaduras mágicas. Ele colidiu com a família Oneal antes. Embora ele não tenha sofrido perdas, ele também não foi capaz de superar o inimigo. A lembrança de Guli daquela batalha ainda era muito forte. Zhao Ai olhou para o grupo e disse: pessoal, por favor esperem um momento. Quero ver se eles estão dispostos a sair. Para Kampala e os outros, tempo não era algo que lhes faltava. Então eles assentiram antes do corpo de Zhao Ai voltar ao espaço. Julgando pelo que ele ouviu até agora de Kampala, eles não queriam ser seus subordinados. Assim como Clã Thunder e os outros, eles queriam manter um relacionamento cooperativo com Zhao Ai. Contudo, não foi ao ponto de ser subordinados de Zhao Ai. Por causa disso, Kampala queria ver os Lishi que Zhao Ai levou para o espaço. Todavia, deve-se saber que aqueles Lishi se submeteram a Zhao Ai. Eles estavam dispostos a se tornarem subordinados de Zhao Ai. O que Kampala não sabia era que Zhao Ai não gostava de relacionamentos cooperativos. Para esses parceiros, Zhao Ai não tinha medo de ser indelicado. Ele certamente tramaria contra eles para torná-los seus subordinados. Por outro lado, com relação aos seus subordinados de verdade, Zhao Ai lhes daria o mesmo respeito que um amigo merece. Quando Zhao Ai entrou no espaço, Laura e as meninas imediatamente o receberam. Laura olhou para Zhao Ai e perguntou: Irmão Ai, você realmente quer lidar com aqueles novos mortos-vivos? Pelo que pude ouvir, aquele por trás do Templo das Trevas deve ser alguém do reino do Kyutivo. Se aquela pessoa não for Luei, então faríamos outros inimigos no reino do Kyutivo. Zhao Ai assentiu e disse: eu sei. Na verdade, eu só disse aquilo para acalmar seus corações. Depois que eles entrarem no espaço, as coisas seriam mais fáceis de discutir.
E para ser honesto, não quero ascender no submundo. Simplesmente não é um local bom. Eles só usam energia sombria. Também, aquele que controla quer que os mortos-vivos se matem para conseguir subordinados mais fortes. Tal pessoa não seria um bom amigo. Se ascendermos de lá, mesmo que não formos contra ele, ele ainda lutaria contra nós. Não esqueça, os ascendentes do submundo são escolhidos por aquela pessoa. Quer ele possa nos impedir de ascender ou não ainda é desconhecido. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.